Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar sobre o caso da Dana de Tefé, que é uma continuação do vídeo da semana passada, é outro caso, mas temos o mesmo personagem, que é o advogado do diabo. Eu disse que traria um vídeo aqui falando dele, e esse é mais um dos casos que ele está envolvido. Um caso também bastante emblemático, bastante midiático, bastante famoso, e um mistério até hoje. A gente vai entender o que de fato aconteceu nessa história, mas antes, já quero pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante já no início do vídeo, mas ajuda bastante na divulgação não só do vídeo, mas do canal também. Se inscreva no canal se você não tiver inscrito, ativa o sininho de notificação, verifica se o sininho está ativado, aí vocês sempre vão receber quando eu postar vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo o link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais para vocês. E o meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês vão ter acesso aos tipos de consultas e valores. Conseguem fazer o agendamento e o pagamento por lá também. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo, eu sempre deixo aqui na tela o meu contato e vamos começar o nosso caso de hoje. Dana Edita, nascida aí na antiga Tchecoslováquia, ela vinha de uma família muito rica, muito bem sucedida. Por conta disso, sempre teve aí uma boa condição e nunca precisou trabalhar na vida e sempre frequentando lugares aí em que a alta sociedade frequentava, lugares aí muito bem frequentados com quem tinha muito dinheiro. Essa convivência com a alta sociedade, com pessoas aí muito bem sucedidas, rendeu a ela 3 casamentos com pessoas da alta sociedade, personagens aí, pessoas notórias, antes de chegar ao Brasil. Seu primeiro casamento foi na Itália, com o militar e político fascista Ettore Muti. Ao que tudo indica, esse casamento acabou com ele perdendo a vida, justamente aí por seu envolvimento político, por conta de inimigos políticos ali. Ela teria até presenciado isso. Na Espanha, ela conheceu aí seu segundo marido, que era um dentista também, com certa posição aí social também muito notória, chamado Alberto Dias, e se casou também não muito tempo depois. Depois do romance com esse dentista, acabou se separando, trocou a Europa pela América Latina, se casando aí com um jornalista mexicano chamado Carlos. E depois da separação com esse Carlos, ela achou que, depois de muito tempo vivendo em lugares diferentes, ela imaginou que o Brasil seria aí uma boa parada para ela sozinha, depois de várias separações aí relacionamentos que não deram certo, as pessoas diziam que ela gostava muito do Brasil, de viver no Brasil, então ela veio para cá. Foi quando ela conheceu o seu último marido, seu quarto marido, o piloto e diplomata brasileiro chamado Manuel de Tefé, de quem ela passou a usar o nome aí, mesmo depois que se separou dele. Ela conheceu ele também, através desse contato que ela tinha com pessoas da alta sociedade. Aqui no Brasil também ela se tornou aí praticamente uma celebridade também, vivendo aí no luxo, sob os holofotes aí da imprensa, se tornando uma figura popular. Daí então se casando com esse moço Manuel de Tefé. E como eu falei, ela se separou dele, e justamente para lidar com a separação, com o processo de separação, para cuidar dos interesses dela, ela contratou o famoso advogado Leopoldo Heitor. Essa pessoa aí com uma reputação péssima, principalmente depois do caso que eu contei para vocês, do Sacopão. Ele havia sido acusado também de praticar peculato e estelionato, e ganhando aí também o apelido de advogado do diabo. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, a Dana conhecia o passado dele, todo mundo falava, mas mesmo assim ele tinha confiança dela, ao que tudo indicava, ela confiava bastante nele, inclusive para entregar esse processo e a vida dela nas mãos dele, nesse sentido. E por isso, por essa situação, por ele não ser uma pessoa tão confiável e ainda assim ter a confiança dela, os tabloides ali da época começaram a suspeitar de um possível envolvimento amoroso entre eles, que eles estariam ali
se envolvendo, que durante o processo eles tiveram uma aproximação e estariam tendo algum tipo de caso. Além disso, em 1961, foi justamente com ele, em uma viagem de carro do Rio de Janeiro para São Paulo, que a Dana, ela morava no Rio de Janeiro, ela desapareceu durante essa viagem com esse advogado. O principal suspeito, obviamente, foi ele, já de início. Além de tudo que já existia contra ele, foi ele quem estava com ela no dia em que ela desapareceu, quando ela foi vista pela última vez. E ele chegou a apresentar 3 versões para o que havia acontecido com ela, levantando ainda mais, obviamente, suspeitas sobre ele. No dia seguinte do desaparecimento de Dana, Leopold Heitor da entrada no hospital, com a perna com a perfuração ali de um disparo que ele havia levado. E segundo testemunhas, ele estava ali nervoso, e ele usou um nome falso para dar entrada no hospital. E ao que tudo indica, ele deu um jeitinho ali, se é que vocês me entendem, e pediu para o médico para que ele não contasse nada a respeito do que havia acontecido, nem que era ele, nem do que tinha acontecido com ele. Simplesmente ele, você nem me viu, hein? Nem passei por aqui. E vocês pensam que acabou por aqui? Não. Após isso, ele se mudou com a mulher dele e os filhos para o apartamento de Dana. E como ele tinha uma procuração, assinada pela Dana, até suspeitas aí, não sei se conseguiram comprovar isso, que ele teria dado uma falsificada aí nessa procuração, que dava direitos demais para ele, o que foi estranho, na época. Essa procuração dava o direito para ele de vender, alugar, receber, fazer basicamente o que ele quisesse com os bens de Dana de Steffel. E foi assim que ele vendeu o apartamento dela por 500 mil, eu não sei aí em qual moeda, da época, mas disseram que estava pedindo até muito abaixo do que valia, Isso também eles estranharam bastante. E ao que parece ele tinha inventado uma história inicial ali para amiga da Dana, para fazer isso, de que ele estava em um restaurante, em algum lugar com a Dana, e alguém apareceu falando em uma língua que ele não entendia, dizendo que a mãe dela estava em um asilo, e de repente ela disse para ele que tinha que ir atrás da mãe e foi viajar sem nada, sem dinheiro para isso, e deixando a cargo dele que vendesse o apartamento dela, as coisas que ele achasse necessário, para poder dar a ela dinheiro para ela conseguir chegar lá e tirar a mãe desse asilo. Parece que foi essa história que ele contou para a amiga dela e para as pessoas ali, para conseguir tapear as pessoas antes da história toda ser descoberta, ou pelo menos ele ser levado a julgamento. Muita água rolou embaixo dessa ponte, e vocês devem estar se perguntando, mas como que ele conseguiu fazer isso tudo sem levantar suspeita? E foi assim, dizendo que ela tinha ido atrás da mãe e que ela estava pedindo para ele fazer essas coisas, entende? E eles começaram a suspeitar, principalmente essa amiga, porque ela tinha muito apego às coisas dela e ela não tratava as coisas como se não fosse nada. Tipo, vendeu um apartamento que valia bem mais por uma merreca na época. Todo mundo estranhou esse fato. Está se desfazendo das coisas dela, que ela gostava tanto, que ela tinha um apego. Então, assim, levantou uma suspeita quanto a isso, de que ele teria feito algo contra ela, tirado a vida dela, para conseguir ficar com as coisas dela, conseguir algum dinheiro em cima da Dana. Em declaração à polícia, ele disse que ela havia saído do país com um passaporte falso, que havia ligado para ele, dizendo que era para ele não falar nada com ninguém, que não era para dizer onde ela estava, nem nada. Um ano depois do desaparecimento e tudo isso, ele foi preso, pegou aí 49 anos, mas ele conseguiu fugir. E ao que tudo indica, a condenação dele foi anulada e ele retornou, reapareceu aí depois da sua fugida da prisão, sendo capturado aí apenas anos depois de ter fugido. Então, ele foi para um segundo julgamento e esse julgamento foi anulado porque
sem corpo, sem crime. Ele passou aí 9 anos preso e quando foi solto ele voltou a atuar como advogado em um escritório no centro do Rio de Janeiro. E levou sua vida aí normal, né? Trabalhando, vivendo, até 2021, que foi quando ele desencarnou, aos 78 anos. O corpo da Dana nunca foi encontrado. Nada nunca foi descoberto a respeito dessa história toda. Ele é uma figura, assim, bastante enigmática mesmo, né? Para dizer o mínimo. Realmente não se tem como se acusar sem ter certeza, mas que é tudo muito suspeito. E as perguntas ficam, né? Ele tinha algo mesmo com ela? O que ele queria com ela? Como que tudo aconteceu? O que aconteceu? Ela tá viva? Não? Entende? Muitas coisas ficaram sem resposta. E vai ser isso que a gente vai tentar entender aqui. O que eu vou perguntar aqui de início, para responder a primeira dúvida, é se eles tinham algo, né? É claro que às vezes já me fala algo além, né? Mas eu vou ver aqui se eles tinham algum tipo de relação, tá bom? Vamos ver. Não que de repente ele não tivesse tentado. Não que de repente ele não tivesse tentado. Mas não porque ele queria algo com ela. Não porque ele gostava dela. Ele poderia, assim, de repente se sentir atraído porque ela era uma mulher linda. Vocês vão ver aí, eu vou colocar a foto dela. Ela era uma mulher linda acima de tudo, né? E ele pode ter tido, sim, algum tipo de atração. Mas não livre de interesses. Eu acho que a maior coisa desse moço era ter reconhecimento. Ele queria ficar famoso, tá? E eu achava até que era pelo trabalho dele. Lá, no caso do Sacopan, eu achava assim, tipo, né? Ele queria mostrar que veio, queria ficar conhecido pelo trabalho dele. Ser, de repente, aí um advogado bem-sucedido, conhecido, famoso e tal, mas eu já vejo que não. Ele queria fama por ele. E a gente vê isso nessa intenção do relacionamento com a Dana. Porque ele tentou. E ela que não quis. Tá? Isso que eu vejo aqui, tá bom? Ele queria uma posição pública, boa para ele, que trouxesse outras coisas. Eu acho que o dinheiro era, nesse caso, tá? No caso do relacionamento com ela, o dinheiro era uma consequência do que chegaria para ele. Não que ele não tivesse feito na intenção do dinheiro. Fez, mas o dinheiro era mais uma consequência que ele sabia que teria do status, da fama. E aí ele tentou, de fato, esse relacionamento com ela. E ela, aqui a cartinha central, me dizendo que não foi pra frente, não aconteceu, que ela cortou as possibilidades dele com relação a isso. Se ela quisesse, de fato, ele não teria pensado 2 vezes, porque ele tentou. Acredito que ele tenha, sabe, jogado todo o charme dele, toda a beleza que ele tinha. Mas no caso dela, tinha amizade, eu vejo que ela confiava de fato nele. Essa moça pecou, foi na confiança demasiada nesse moço. Tá? Aqui tá me falando claro. Isso dá dó, sabe? Porque não era uma pessoa que merecia isso.
E eu não tô aqui falando nem pela possibilidade de ter sido ele que fez algo com ela. Aqui não tá me dizendo isso ainda. Mas independente, ele não era uma pessoa que merecia essa confiança, essa lealdade que ela tinha, sabe? Inocência. Bom, então respondido isso. Vamos ver aqui o que aconteceu com Dana. Vamos ver o que aconteceu com Dana. Ela perdeu a vida, tá? Nesse dia, durante essa viagem. Eu até pensei que de repente ela tivesse sido sequestrada. A possibilidade dela ter viajado, enfim, porque ela quis, porque foi tirar a mãe do asilo, ou fugiu, sabe? Independente. Realmente não passou pela minha cabeça. Mas eu tinha dúvida no sentido de, tipo, dela ter sido levada por alguém, enfim. Mas eu vejo que ela perdeu a vida durante essa viagem mesmo. Então eu vejo que ela foi levada pra lá com esse intuito. Ele armou tudo. E aí eu tô falando ele porque eu já vejo que sim. Aqui me confirma como sendo ele, sim, por todo o contexto, tá? Mas depois que eu fazer a leitura aqui da mesa já para vocês, eu vou fazer uma outra tiragem a respeito dele, tá? Fazendo justamente essa pergunta. Se foi ele de fato. Mas aqui já me diz que sim. Nossa. É triste, porque eu tô falando pra vocês. Deixa eu mais pra cá, de barulho aqui. Que eu falei pra vocês, ela depositou a confiança na pessoa errada. E o baralho, ele tá confirmando, tá dizendo isso, tá bom? Alguém que ela não deveria confiar. Alguém que ela depositou a confiança dela, que traiu ela. Tirando a vida dela, sim, durante essa viagem. Eu acredito que tenha acontecido algo. Eu acredito que ele tenha feito essa viagem com o intuito de fazer mais uma tentativa de tentar algo com ela. E ela não aceitou. E aí ele perdeu a cabeça. Vocês entendem? Estão conseguindo entender? Eu sempre falo, não posso falar as coisas aqui direta, com todas as palavras, mas eu tenho certeza que vocês conseguem entender o que isso significa. Esses dias eu estava lendo o comentário de vocês em um dos vídeos e eu tava olhando o celular e isso, vocês captando o que eu estava tentando dizer.
E aí meu marido perguntou o que foi. Eu falei assim, não, porque às vezes eu fico falando nas entrelinhas, mas eles catam. E justamente o que eu estava tentando dizer, vocês pegaram rápido e estavam dizendo o que aconteceu ali nos comentários. E isso é muito bom, vocês conseguem me entender. Sem que eu me prejudique muito. Quem não consegue captar, eu indico que olhe nos comentários, que quem consegue sempre deixa umas diquinhas lá. Então, assim, eu não posso dizer com todas as palavras, mas aqui é mais no caso da plataforma, né? Mas vocês sabem o que ele tentou fazer com ela. De uma forma invasiva e aconteceu um atrito, tá? Eu acredito que ela não tenha... Eu acho que essa moça ela era de uma personalidade muito forte e acredito que ela não deixaria barato. Foi uma mulher, gente, que se divorciou várias vezes em uma época que isso era assim, mal visto de uma forma, e era uma pessoa que não estava preocupada com isso. Não ia nunca se submeter a uma coisa desse cara. Então, assim, acredito que ela perdeu a vida se defendendo, tá? E acredito que ele tenha perdido a cabeça porque ele planejou muito. Eu vejo que ele armou até uma situação para levar ela para viajar. Não sei de fato como que se deu, como que aconteceu, por que eles estavam viajando, mas eu acredito que ela foi manipulada para isso. Foi uma coisa que ele arquitetou, fazia parte do plano dele. E aí, beleza, ela vai viajar comigo, vou jogar todo o meu charme, toda a minha beleza, porque do meu papo ninguém escapa, porque ele era uma pessoa egocêntrica, tá? Ele se achava o bambambam e achou que ele conseguiria conquistar ela. Fazia parte. Então, ao meu ver, eu não tô vendo que o plano era tirar a vida dela. Não tô vendo. Eu acho que o plano era justamente se envolver com ela, casar com ela e tirar tudo que ele conseguisse dela. Não só de status, de fama, que ela iria proporcionar para ele, mesmo que indiretamente, mas ele iria dar um jeitinho, nem que fosse na base do estelionato, que ele era bom, de sacanear ela e tirar dinheiro dela. Então, essa viagem foi completamente arquitetada com esse intuito, tá? E aqui tá me dizendo que ela foi para outro lugar, tá bom? Topou essa viagem de repente, porque por algum motivo que ele disse para ela, vejo mais questão financeira, não sei se era por questão de trabalho, que estava viajando. Como ela não trabalhava, eu acredito que não, né? Mas eu vejo questão de dinheiro. Aí eu não sei se tinha a ver com o processo de separação, não sei, mas eu vejo mais questão de dinheiro, tá bom? Que era mentira, tá? Tudo mentira. Vamos supor, vamos lá para São Paulo porque a gente tem que resolver uma questão de um papel, de documentação, de dinheiro, de um dinheiro que está preso. Eu estou colocando uma situação hipotética, tá? E era mentira. Não tinha nada que eles precisariam resolver ou que, enfim, que levasse ela para lá. Porque era a armação dele. Golpe. Justamente para ele conseguir o que ele queria. E aí, de repente, chegando lá, ele ia arrumar uma desculpa, mas tudo com a intenção. Vocês conseguem entender? Tá muito claro aqui. Muito. Muito mesmo. Disso eu não tenho dúvida, tá? Tô vendo, sim, que ela foi enganada e manipulada para ir para lá. Não vejo que foi algo que ela tinha que fazer ou ela queria fazer. Não, isso partiu dele de alguma forma. E foi tudo arquitetado justamente com o intuito de ficar com ela, tudo isso que eu já falei pra vocês, tá? E aí, no caminho, isso tudo aconteceu.
E aí depois do que aconteceu, que ele perdeu a cabeça e tirou a vida dela, ele falou assim, por que não? Né? De repente agora seja até mais fácil para mim conseguir o que eu quero. Vocês perceberam que o moço do ferro velho só passa quando eu tô gravando o vídeo, né? Mas tá bom, deixa o moço trabalhar. Aí, ele aproveitou, porque assim, bem ou mal, o caminho já estava mais aberto, mais livre para ele. E ele sabia que saberia lidar com qualquer coisa que aparecesse, que ele tinha uma resposta para tudo, uma desculpa para tudo. Ele inventava qualquer coisa, e dava tudo certo. E aí ele escondeu isso. Inventou uma história, achando que as pessoas comprariam isso e seguiu com o plano dele. Da documentação, que muito provavelmente era falsa, no sentido de, não que ela não tenha feito, que ele não tivesse alguma procuração com ele, acredito que sim, mas não para o que ela pensava. Isso que eu vejo aqui, tá bom? Ele fez mudanças nesse contrato, nessa procuração. E aí dizendo que ela estava escondida por conta da família, eu estava com a família. Ele era um cara que ele não media esforços. Assim, se ele queria alguma coisa, dane-se o que eu preciso fazer para chegar lá. Ele queria status para a mulher dele, para os filhos, para ele. Era só isso, tá? Só. Alguém assim no escrupuloso risco. Isso que eu vejo. Sem nem o que falar. Usando isso totalmente em benefício próprio e da família dele, tá? Bom, agora eu vou fazer uma tiragem aqui só a respeito dele, né, que eu falei pra vocês. Tirar aqui 9 cartinhas para saber se de fato foi ele, se ele está envolvido aí. Agora, né, que a gente sabe como o desencarne de Dona de Tefé. Vamos ver aqui se ele está envolvido no desencarne de Dona de Tefé. E não sozinho, tá? Não tá envolvido sozinho, não. Não mesmo. Uma mulher que tinha algum tipo de relação com ele, sabe? Sabia. Enfim, tá? E não sozinho, tá? Alguém que tinha um relacionamento com ele, tá envolvida nisso aí, ó, e passou desapercebida por todo mundo. Por todo mundo. Ninguém desconfiou. Armação por dinheiro. Ó, plano, tá? Bom, eu acho que todas as perguntas foram respondidas, né? Vimos que, infelizmente, ela não tem mais vida. Já perguntamos se ele tinha algum envolvimento. Já entendemos o que aconteceu. Já vimos que tinha mais alguém envolvido. E, infelizmente, ninguém mais vai pagar pelo crime. A vítima não está viva para contar a história e
a pessoa que cometeu já não está mais vivo para pagar, não a justiça da gente, né? Mas com certeza ele acertou as contas com a espiritualidade e tem muito mais a pagar com o espírito dessa moça. Então a gente já vê que no caso do Sacopan, realmente aquela testemunha foi assim, totalmente colocada, ali plantada, né? Ele plantou uma testemunha porque ele queria notoriedade, ele queria fama e reconhecimento. Simplesmente apareceu com uma testemunha ali cabal para resolver toda a questão e incriminar uma pessoa que poderia não ter nada a ver com a história. Que ser humano, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Me diz aí o que você acha desse caso, se você já conhecia, o que você achou. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e até a próxima.